Olá! Hoje a gente vai mergulhar num diagnóstico bem detalhado da saúde pública em Florianópolis. Tudo com base nos dados técnicos da Análise de Situação de Saúde de 2025, que é basicamente o documento que norteia o planejamento da saúde na cidade. E logo de cara, uma citação do prefácio do relatório já entrega o espírito da coisa. O objetivo aqui é transformar dados em ação, é entender o cenário para poder atuar de forma mais eficaz. E é super importante deixar claro, né? Toda a informação que a gente vai ver aqui vem direto do documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Isso garante a base técnica de toda essa nossa análise. Bom, o nosso roteiro vai seguir 5 eixos principais. Primeiro, vamos entender o diagnóstico em si. Depois, a gente olha para a população e seu contexto, passa pela estrutura do sistema, pelos resultados e, para fechar, pelas percepções de quem está na ponta, os trabalhadores e os usuários. Começando então pela primeira sessão, vamos entender qual foi a ferramenta usada para estruturar todo esse diagnóstico. O relatório todo é construído em cima da chamada matriz de análise. Pensa nela como se fosse o esqueleto do estudo. É uma estrutura que organiza as informações de um jeito lógico, sabe? Ela conecta quem é a população, como é o sistema de saúde e quais os resultados. Tudo isso para que os dados virem conhecimento prático. E essa matriz divide em 3 grandes eixos. O primeiro foca na população, o segundo, na estrutura do sistema de saúde, e o terceiro avalia os resultados de tudo isso. É uma construção em camadas, bem lógica. Então vamos lá, mergulhando no primeiro eixo. Aqui, o relatório vai descrever quem são as pessoas que vivem na cidade e quais são os fatores sociais que impactam a saúde delas. Começando pela composição étnico-racial. Segundo o censo de 2022, a gente vê que Florianópolis tem uma população de maioria branca, com 76,4%. Um perfil bem parecido com o do estado de Santa Catarina como um todo, mas que se diferencia bastante do cenário nacional, que é mais diverso. E aqui tem um dado bem importante sobre o contexto urbano. 8,01% da população, o que dá mais ou menos umas 43 mil pessoas, mora nas 45 favelas e comunidades urbanas que foram mapeadas no município. Agora, um indicador mais sensível: violência. O relatório aponta que a taxa de notificações de violência, tanto interpessoal quanto autoprovocada, em Florianópolis é de 229,1 por 100 mil habitantes. É um número superior à média do estado, que fica em 179,3. Ok, passamos pela população, agora vamos para a segunda sessão para analisar como o sistema de saúde da cidade está estruturado e organizado para atender essa gente. E a rede municipal é bem grande, viu? São 71 unidades no total. Juntas, elas fazem em média 7 mil atendimentos por dia pelo SUS. E isso cobrindo todos os níveis de atenção, do mais básico ao mais complexo. Mas quando a gente dá um zoom na atenção primária, o relatório aponta alguns desafios. Das 175 equipes de saúde da família, as ESFs, 31 estão incompletas. Isso tem consequência. Dessas, 24 acabam tendo financiamento federal comprometido. Além disso, a cobertura de saúde bucal é estimada em 47%. Uma mudança estrutural recente e importante foi a inauguração do multi-hospital em 2024. A ideia dele é juntar vários serviços especializados, como o Hospital Dia e CAPS 24 horas, para tentar ampliar o acesso e, claro, diminuir as filas de espera. E como tudo isso se reflete nos resultados? É o que a gente vai ver agora. Nesta sessão, vamos analisar alguns dados sobre a entrega dos serviços e os desfechos de saúde da população. Aqui, os dados mostram dois lados da moeda. De um lado, o número total de atendimentos na atenção primária teve um aumento expressivo de 51% entre 2020 e 2024. Por outro, o acompanhamento de doenças crônicas ainda é um desafio. Em 2024, só 37,6% das pessoas com hipertensão e 27,8% com diabetes tiveram aquele acompanhamento mínimo recomendado. No cenário epidemiológico, a dengue mostra uma virada de chave impressionante. O padrão da doença na cidade mudou de casos esporádicos para epidemias todo ano. Para se ter uma ideia, em 2021, o pico foi de 29 casos numa semana. Em 2023, esse pico explodiu para 2.476. O acesso a exames especializados é outro ponto que o relatório ilumina. Os dados de 2025 mostram tempos de espera medianos bem significativos. Mais de 150 dias para uma ultrassonografia, mais de 250 para uma ressonância magnética e, para uma colonoscopia, a espera passa dos 400 dias. Bom, até agora a gente falou de números, de dados, né?
Mas para fechar a análise, vamos para a dimensão humana da coisa. O que pensam e sentem os trabalhadores e os usuários do sistema. Do lado dos trabalhadores, uma queixa que aparece bastante é essa aqui, ó. O impacto das equipes incompletas. A sobrecarga de trabalho acaba caindo e pesado em cima de quem continua na ativa. Já na visão de quem usa o serviço, essa fala é muito simbólica. Ela mostra um desafio que persiste, a dificuldade no acesso. A história de ter que chegar de madrugada na porta do posto para tentar uma consulta ainda é uma realidade que as pessoas relatam. Então, se a gente for resumir, os temas que mais aparecem nas falas de ambos os lados são os desafios de acesso, tanto na atenção primária quanto com especialistas, a instabilidade no trabalho e a falta de gente, a importância do acolhimento para a qualidade do serviço, as falhas nos sistemas de informação e a infraestrutura que varia muito de uma unidade para outra. E tudo isso leva à pergunta central, a questão que o próprio relatório deixa como reflexão final. Com base em tudo isso que foi apresentado, o grande desafio é como é que se transforma esse diagnóstico todo em ações concretas para os próximos anos. O que a gente viu aqui, então, foi uma síntese dos pontos principais da Análise da Situação de Saúde Florianópolis 2025, um documento técnico super importante feito pela Secretaria Municipal de Saúde e que funciona como uma verdadeira bússola para o planejamento do futuro.